paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a lição de número 10, que tem por título Autenticidade diante das incertezas da vida. O texto principal nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmos 90, verso 12. O resumo da lição nos diz: a nossa confiança em Deus nos proporciona segurança e orientação em meio às incertezas da vida. Ao lado nós temos a leitura semanal, é importante que você faça ela com seus estudantes. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, destacar a soberania de Deus, explicar a limitação do conhecimento humano e conscientizar da importância de se confiar em Deus em meio às tempestades. O texto bíblico que é a base para essa lição está escrito em Tiago, capítulo 4, versículos do 13 ao 17. É importante que você faça a leitura de maneira alternada, de forma bem dinâmica, com seus alunos, para que eles se interem da base para a lição de hoje, tá certo? Então, a título de introdução, querido professor, o comentarista diz que a vida é repleta de incertezas e situações que não podemos prever ou mesmo controlar. Tal fato tem abalado a confiança de alguns crentes, levando-os a questionarem o futuro. Só que nós vamos ver que as incertezas da vida, embora possam gerar ansiedade e preocupações, elas não podem nos abater totalmente. Nós precisamos entender, aprendermos que a soberania de Deus é um ponto central para que nós possamos descansar, confiar e nos tornar cada vez mais dependentes dele. Então, dessa maneira, nós conseguimos enfrentar as incertezas dessa vida. Então, a título de introdução, é importante que você faça esse resumo, digamos assim, do que vocês vão estar estudando de maneira mais profunda no decorrer da lição. Para o primeiro ponto da lição, que tem por título Reconhecendo a Soberania de Deus, tem um subsídio aqui do nosso comentarista, que ele sugere que iniciemos perguntando: quem tem planos para o futuro? E aí, nesse primeiro ponto, professor, é importante que você discuta com seus estudantes que não é errado, não é pecado fazermos planos para as nossas vidas. Estamos em uma classe de jovens e, logicamente, que os jovens estão nesse momento de planejar o futuro. Qual curso eu farei na universidade? Qual trabalho eu quero ter no meu futuro? Qual profissão? Qual a família? Quando eu quero começar a construir a minha família? Quantos filhos eu quero ter? Eu quero carro, eu quero moto, enfim. Perguntas, questionamentos sobre o futuro é comum nós termos. E é normal também nós fazermos planos. Isso tem a ver até com organização. Um bom planejamento, você, professor, sabe que é imprescindível para termos uma excelente aula. Então, quando nós planejamos, nos preparamos, é mais certo chegarmos ao objetivo desejado. Então, fazer plano, nós vamos ver que não é errado aqui. Só que o versículo 13 do capítulo 4 de Tiago vai nos alertar quando diz assim: ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano e contrataremos e ganharemos. Estão planejando, estão dizendo o que vão fazer. Mas o problema aqui que Tiago alerta é não incluir Deus nesses planos. Como nós vamos ver, a presunção de se fazer planos sem considerar a vontade de Deus é que é o ponto-chave aqui. O Senhor não condena de forma alguma o planejamento em qualquer área da nossa vida. Só que Tiago aqui deseja ensinar aos crentes que a palavra final é do nosso eterno Deus. Então você vai começar falando de planos, é importante planejar, incentive os jovens a planejar, mas lembremos sempre de colocar Deus na frente dos nossos planos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Esses são os meus planos, mas eu tenho total ciência de que Deus é que vai fazer com que eles se realizem ou não.
E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nesse ponto ainda, é importante falarmos sobre a provisão divina. Nós precisamos confiar na provisão de Deus, porque Deus é soberano. Tiago sugere uma postura de submissão à vontade de Deus. Versículo 15. Se o Senhor quiser, viveremos. Faremos isto ou aquilo. Então nós precisamos planejar, mas entendendo, confiando, crendo na provisão divina. Se Deus quiser, é que algo vai acontecer. Mas se Ele não quiser, sejamos maduros espiritualmente para entendermos a situação. Porque Deus tem as suas razões e os seus planos são maiores do que os nossos. Então, nós precisamos, nesse ponto ainda para fechar, como terceiro subtópico aponta, humildade, termos humildade diante de Deus. Olha o versículo 16. Mas agora vos vangloriais em vossas presunções, toda glória tal como essa é maligna. E aí, o termo grego para vossas presunções significa muito forte. Trata-se de uma certeza insolente, arrogante, típica de quem confia em seus próprios recursos e habilidades. Eu trago alguns versículos interessantes para você. Jeremias 17,5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então nós precisamos viver com humildade, reconhecendo nossas limitações, nossa dependência do Eterno. Esse primeiro ponto é sobre isso. Planeje, mas reconheça que você precisa de Deus. Confie na providência divina, seja humilde. Não diga que vai fazer por causa da sua condição. Não, Deus é que sabe se eu vou conseguir ou não. Porque a vida, a respiração, a possibilidade de agir, o intelecto, vem de Deus. Então se Deus disser que não, como é que a gente vai fazer alguma coisa? Salmos 20, verso 7 diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E para fechar ainda, Juízes 7, 2 diz: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos. Vocês lembram, né, da peleja dos midianitas com os israelitas? A fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Eu acho que esse versículo fecha muito, porque é isso que Tiago quer dizer. Cuidado, você não pode começar a planejar confiando em si mesmo, não. Nós somos dependentes, nós não somos autossuficientes, nós não podemos fazer as coisas sozinhos. Então Deus é que dá a palavra final. Nesse caso de Gideão aqui, Deus diz: não tem muita gente, vocês vão dizer que foram vocês mesmo. O braço de vocês que conseguiu a vitória. Não. Eu vou reduzir o povo, porque eu vou dar a vitória a vocês. Glória a Deus. No segundo ponto da lição, querido professor, tem por título a limitação do conhecimento humano. Então aqui nós vamos ver sobre a brevidade da vida, a imprevisibilidade do futuro e a dependência da sabedoria divina. Tiago aqui destaca a nossa brevidade de vida. Ele faz uma analogia do vapor, de uma neblina, nos lembrando de que nossa existência é temporária, é efêmera, é muito rápida. Nós vivemos quanto tempo aqui na Terra? Se vivemos até os últimos dias assim da velhice, com vigor ainda, vamos colocar 90 anos? Não é? Eu estou exagerando. Vamos botar? Mas esse tempo de 90 anos é tão pouco para a eternidade, para o tempo que Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. É tão pequeno para Deus. Nós não somos nada. Nós somos muito frágeis, somos muito breves. Então, por causa disso, Tiago diz, a gente não pode decidir muita coisa, não. Quem somos nós para dizer o que vamos fazer amanhã? Determinarmos como se pudéssemos fazer alguma coisa. Então, nós somos limitados. E a primeira limitação que ele coloca aqui é a brevidade da nossa vida. Então, nós precisamos, de maneira muito consciente, elencar prioridades neste tempo de vida que Deus nos permite ter. É fundamental que coloquemos
nossa confiança em Deus que é eterno, imutável e soberano. Ora, eu sou limitado, eu sou breve, sou passageiro, mas eu tenho um Deus eterno, imutável, soberano, então eu preciso seguir as suas instruções. Eu preciso viver de acordo com o que Ele quer para a minha vida, porque Ele sabe melhor do que eu. Eu sou um ser histórico que nasci em um recorte histórico, vou morrer em um recorte histórico, mas Deus sabe de eternidade a eternidade. Ele conhece todas as coisas. Nada surpreende Deus. Glória a Jesus. Então, nossas limitações e incertezas sobre o futuro devem nos levar a buscar a sabedoria de Deus em todas as nossas decisões, como Tiago capítulo 1, versículo 5 diz. E Deus dá sabedoria. Nós precisamos orar por sabedoria para alinhar nossos pensamentos e ações com o propósito divino, porque Deus sabe melhor do que eu as decisões que eu preciso tomar. Salmos 90, verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, como foi a leitura feita no texto principal. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Nessa brevidade de vida, me ajude a elencar prioridades, fazer a tua vontade, ser sábio aqui. Segunda limitação é a imprevisibilidade do futuro. Nós não conhecemos o futuro. Nós não temos o controle absoluto das coisas. Deus tem. Então o futuro para mim é incerto. Eu estou diante do desconhecido. Eu não sei como será o meu dia amanhã, mas Deus já está lá. Deus já conhece o meu futuro. Glória a Deus. Ele tem o controle absoluto. Então a incerteza do futuro não deve nos paralisar, mas sim o quê? Nos levar a uma vida de fé e confiança na providência divina. Provérbios 16:1 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, o homem prepara muita coisa, o homem organiza muita coisa, pensa muitos planos, mas Deus é que faz ou não aquilo acontecer. Glória a Deus. Então nós precisamos entender essa nossa brevidade de vida, nesse segundo ponto. Nós precisamos entender a imprevisibilidade do futuro e confiarmos em Deus, porque Ele sim já está lá, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E por fim, nesse segundo ponto, tratarmos da dependência da sabedoria divina. Nossas limitações de conhecimento nos levam a buscar a sabedoria de Deus em nossas decisões. A sabedoria de Deus é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Tiago capítulo 3, versículo 17. Então nós precisamos buscar sabedoria para sermos cada vez mais capacitados a tomar decisões que reflitam o caráter de Deus e promovam a paz e a justiça. Então Deus é capaz, é poderoso para nos dar essa sabedoria, mas quando nós reconhecemos a nossa dependência da sabedoria divina. Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glória a Deus. Então, professor, nesse segundo ponto da lição é importante nós destacarmos essas três situações: brevidade de vida, imprevisibilidade do futuro e a dependência da sabedoria divina. O terceiro ponto da lição tem por título: confiar em Deus em meio às tempestades. Então, a primeira coisa é entendermos que Deus está conosco nas dificuldades. Por Deus ser onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas, tem todo o poder e está em todos os lugares. Por esses atributos incomunicáveis de Deus, diferente do que nós temos, que é a brevidade, que é o desconhecimento em relação ao futuro, e dentre outras características muito aquém, inferiores, logicamente. É por isso que nós precisamos depositar nossa confiança em Deus. E aí, Tiago nos lembra de que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco. Nós somos frágeis, mas Deus está conosco.
Se o Senhor quiser, viveremos. Este versículo nos dá o quê? Uma profunda confiança na presença constante de Deus. Se Deus quiser, se estiver nos planos dele, se for da sua vontade, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Ele estará conosco todos os dias. Mateus 28:20, até a consumação dos séculos. Então nós temos um Deus que vela por nós. E saber que ele está conosco nos fortalece para enfrentar as tempestades da vida com a certeza de que nunca estamos sozinhos. Então, o primeiro ponto aqui, confiar em Deus em meio às tempestades, que é o terceiro tópico, é destacar que Deus está conosco nas dificuldades. Ele está conosco nos momentos difíceis. Segundo, propósito em todas as coisas. Mesmo nas dificuldades, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem, conforme Romanos 8:28. Tem um versículo em João 13:7 que diz: respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderás. O que eu faço hoje não sabes tu agora, em outras traduções. Mas amanhã você vai entender. Então tudo tem um propósito. Há um propósito para todas as coisas. Então, às vezes, alguma situação que nós passamos tem um processo doloroso e nós queremos pensar que está dando errado, que não vai dar certo, mas através dessa lição é preciso entender: Deus está no controle de todas as coisas e há um propósito em todas as coisas. E é para o nosso bem, em nome de Jesus. Nós precisamos entender as dificuldades como parte do plano divino para nos moldar, fortalecer nossa fé, nos aproximar de Deus. Nós precisamos ter essa ótica espiritual, essa visão espiritual. E não apenas achar que tudo é um inimigo. Não. Deus também age em meio às dificuldades. Então, confiar em Deus em meio às tempestades envolve reconhecer sua presença constante. E por fim, não menos importante, nesse terceiro ponto da lição, é evidenciar a necessidade de vivermos em obediência à fé. A fé autêntica se manifesta em ações de obediência a Deus, mesmo em meio às incertezas. Então nós somos desafiados todos os dias, professor, a agir conforme o conhecimento do bem. A obediência a Deus é uma expressão poderosa de nossa fé. Então todo dia nós somos desafiados. E aí nós precisamos responder com o bem, segundo a vontade de Deus, conforme Deus nos tem orientado. Viver em obediência e fé, crendo que tudo está no controle de Deus. Para finalizar, como o comentarista coloca aqui, o texto da carta de Tiago, que estamos estudando, nos ensina algumas lições preciosas, como ser humilde, ter confiança e buscar a sabedoria. É importante que você destrinche também esses pontos com seus alunos para a glória de Deus. Então, por fim, Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós precisamos crer nele, confiar nele, seguir os seus passos, obedecer e não confiar em nós mesmos, porque nós somos limitados, nós somos temporários, mas Deus não. Ele é eterno e poderoso para fazer tudo que Ele quiser na nossa vida, para a honra e glória do seu nome. Vamos para o Momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um Momento EBD. Isso mesmo, são aqueles 5 minutinhos que você apresenta à igreja o que você está estudando na Escola Bíblica Dominical. Faça a propaganda da lição, que já está chegando ao fim. Daqui a pouco nós entramos no próximo trimestre. Estamos na reta final, no último mês. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos estudar, dá tempo ainda de vermos um pouquinho sobre a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Não deixe de fazer um Momento EBD em sua congregação. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de dicas e subsídios pedagógicos para que você enriqueça cada vez mais as suas aulas. A primeira orientação pedagógica, que é trazida na lição, é para que você converse com seus alunos explicando que, quando fizermos planos e definirmos objetivos para o futuro, devemos sempre pedir que Deus nos mostre os seus desejos, planos e propósitos, que devemos estar dispostos a seguir. E aí ele cita mais algumas coisas que você deve conversar com seus estudantes. Está na página 70 do livro de professor.
revista de professor, é importante que você dê crédito a essa orientação pedagógica, tá certo? Como nossa dica pedagógica, eu quero trazer uma carta que vai ser colocada em uma espécie de cápsula do tempo. Então, como seria? Você vai pedir para os seus estudantes escreverem para eles mesmos, com base nessa lição, sobre os planos que ele tem no futuro, mas encorajando-os a confiarem, acreditarem no Deus que eles servem, mesmo se aqueles planos não vierem assim a ser concretizados. Por exemplo, eu vou escrever para mim mesmo, Pedro Júnior, no dia de hoje, até o presente momento, os seus planos são... Aí você pode listar os seus planos. E agora me aconselhar. Agora lembre, com base no estudo da 10ª lição, que mesmo que isso não aconteça no tempo que você está planejando, nada foge do controle de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Lembre de colocar Deus à frente de tudo. Com base no que nós estamos estudando nessa lição de número 10. É uma carta para você mesmo. É uma espécie de carta para o você do futuro. E aí você pode lê-la com os estudantes ao final do trimestre. Tem um mês aí. Em um mês muita coisa acontece. Quem sabe algum plano mais imediato Deus realiza. Quem sabe outros não. Mas vai ser uma experiência interessante. Então eu sugiro que você faça isso. E no final do trimestre você abre com seus alunos. Vai ser um momento muito interessante. Fica aí a nossa sugestão, tá certo? Querido professor, para fecharmos, eu gostaria de lembrá-lo do nosso encontro marcado no dia 15 de março. Isso mesmo. Nossa análise do próximo trimestre. Segundo trimestre está vindo aí. E em nome de Jesus, nós queremos a sua presença no Templo Central. Vai ser a análise do trimestre da lição de adultos e na lição de jovens. Não deixe de estar presente, tá certo? Olha a nossa lição. Está ainda aqui, embaladinha. Nós falaremos sobre o rei Davi. Isso mesmo, olha a nova lição. Que maravilha. Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Então você não pode perder. Nós faremos a análise do próximo trimestre para que nós já comecemos o novo trimestre preparados e afiados teologicamente e alinhados teologicamente para a glória de Deus, tá certo? Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, algum comentário, caso ache necessário. Agradeço a sua presença até aqui. A todos, a paz do Senhor.